Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura. Nós estamos em Jó, capítulo 2, e nós vamos ler hoje do versículo 11 ao versículo 13. Vamos lá? Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, que vem de Temã, Bildade, o Suíta, que vem de Suá, e Zofar, o Naamatita, que vem de Naamate. Cada um veio do seu lugar, de onde morava. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Jó era aquele homem que tinha uma postura de grande homem de Deus. Ele era rico, conforme nós lemos aqui, tinha uma posição elevada. E quando eles veem ele, todo cheio de feridas, todo com a veste rasgada, a cabeça raspada, eles nem reconheceram ele, nem perceberam que era aquele seu amigo. Então, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então, esses amigos de Jó foram visitar, depois de saberem. É possível que tenham se passado meses até que a notícia da desgraça de Jó chegasse aos seus amigos e eles fossem visitá-lo. Antigamente não era igual hoje, né? Hoje você manda um WhatsApp, manda para quem estiver mais longe, quem sabe, dependendo do seu nível aí de contato, manda um e-mail, liga, enfim, várias formas, né? A gente só não fala se a gente não quiser. E naquela época não era dessa forma, né? Então demorava-se muito, porque as terras eram distantes, né? O pessoal morava muito longe. Então possivelmente demorou meses de sofrimento aí de Jó, até que seus amigos fossem visitá-lo. No versículo 12, fala que eles viram de longe, ergueram a voz e choraram. Seus amigos reagiram com gestos tradicionais da época para mostrar a sua dor. Então eles, quando fala assim, aqui no versículo 11, condoer-se dele e consolá-lo, quer dizer que eles estavam sentindo a dor que Jó estava sentindo, né? Eles estavam se solidarizando com a dor de Jó, né? E uma atitude tão drástica era reservada ao luto, essa atitude que eles tiveram, né? Era reservada ao luto pela morte ou desastre total, que foi o que Jó fez quando seus filhos morreram em Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou. Então, quando se rasgava a roupa e jogava pó ou cinzas, né, dependendo do lugar que fala de uma forma, quer dizer que ele estava muito indignado, muito triste e com luto de alguém. Então, aqui Jó tinha perdido os seus 10 filhos. Aos amigos dele fazerem isso, de rasgar a roupa e jogar pó sobre a cabeça, significa identificar-se com o falecido. E neste caso, equivalia a considerar que Jó havia morrido. É como se eles estivessem jogando pó na cabeça, dizendo que era o fim para Jó. Então, pensa só, Jó estava vivo, né? Jó não havia morrido, ele estava vivo, ele só estava sofrendo muito, não quer dizer que ele havia morrido, né? E eles fazem esse gesto com Jó em vida. E aí no versículo 13, vai dizer que eles ficaram 7 dias e 7 noites sem falar uma palavra. Isso, esse silêncio tão longo naquela época, era uma tradição. Os consoladores deveriam ficar em silêncio até que o pranteador, a pessoa que estava sofrendo, no caso Jó, falasse. Então eles tinham que ficar em silêncio até que ele quisesse falar. Então aí no capítulo 3, logo na sequência, a gente vai ver o primeiro diálogo, que é a queixa de Jó. Então Jó começa falando. Então eles não poderiam falar nada, porque Jó deveria ser o primeiro a falar. Era uma tradição da época. E aí eu deixo aqui uma reflexão, né? Hoje é uma reflexão mais curta, mais breve, porém de tão importância quanto as demais, né? Você tem bons amigos? Não só para os momentos bons de passeios, de alegria, mas você tem bons amigos para a hora da adversidade também? Porque isso é muito importante. Nós vamos ler lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Então você tem esse amigo que já se tornou seu irmão, que tudo que você precisa você pode contar com ele? Vamos ver lá em 18, Provérbios 18, versículo 24. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Você tem esse amigo que você pode contar em qualquer momento da sua vida? Fica aí essa reflexão para nós hoje. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1,
porque é maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Você tem bons amigos que você pode contar em todo momento, inclusive na adversidade? Porque, assim, amigos de festa, amigos da época que a gente brinca, né, da vaca magra, da vaca gorda, né? Da vaca magra não, foi o contrário. Amigos da época da vaca gorda, é fácil demais a gente encontrar, né? Mas e os amigos da hora da adversidade? Você consegue contar com eles? Você consegue o apoio desses amigos? E aí eu vou deixar um alerta sobre os maus amigos, porque eles também existem. Também existem, a palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, vai dizer assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, andando com pessoas más, com pessoas erradas, você vai trair, digamos assim, o seu costume, aquilo que você faz de certo. Então, se você andar com pessoas erradas, você pode passar a fazer coisas erradas. Então, vigie, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E lá em Salmos, para finalizar o nosso estudo de hoje, nossa leitura, né? Estudo não, nossa leitura de hoje. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu li uma outra versão aqui, não vou lembrar ela toda, mas é bem interessante que está escrito assim: não escute conselho de perversos e não sente na roda dos zombadores. É exatamente isso que a gente deve fazer. Então que fique hoje essa reflexão para nós, para o nosso coração. Nem tudo que parece amigo é. E nós precisamos, sim, criar boas amizades, fazer boas ligações, sabe? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Que fique bem claro isso hoje, sabe, para nossa vida. A gente não consegue avançar e seguir a Deus sozinho. A gente precisa um dos outros. Mas que outros você tem buscado, sabe? Os amigos de Jó chegaram e eles agiram como se Jó estivesse morto. Vamos pensar só até aqui hoje, que foi até aqui que a gente leu. Eles agiram como se Jó já tivesse morrido. Você tem amigos assim? Ou você tem amigos que têm te levantado, que têm te auxiliado? Sabe? Que nós possamos preservar essas boas amizades que Deus coloca na nossa vida. E caso você não tenha, ore a Deus hoje, sabe? Senhor, envia amigos. Eu tô precisando de pessoas do bem, pessoas para me levantarem nesse momento difícil, sabe? Que você possa receber do Senhor bons amigos, aqueles que vão estar ao seu lado em todos os momentos, não só no momento bom, porque no momento bom é tão fácil achar gente, né? Até quem não é amigo se torna amigo, mas e na adversidade? E no momento difícil, né? A gente precisa de um ombro amigo muitas vezes, a gente não vai viver só, a gente precisa dessa ajuda, que Deus possa reservar bons amigos para nós, porque nós vamos passar por adversidades, e a pessoa que está ao nosso lado vai fazer grande parte nessa ajuda, o jeito que a gente se comporta, né? Não ouvindo conselho de ímpios, de pessoas perversas, ouvindo maus conselhos, mas ouvindo bons conselhos, conselhos que agradam o coração de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos mande bons amigos, em nome de Jesus. Em breve, em nome de Jesus, estaremos aqui novamente para ler mais uma porção da palavra. Deus abençoe e até o próximo.